O nosso assunto, como dito, é o reino dos céus. Na semana passada, no nosso culto passado, dissemos que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem pedindo a vinda do reino. É aquela oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Jesus ensina ali os seus discípulos, naquele modelo de oração, a pedir, pela vinda do reino. Venha o teu reino. Falamos também que todo o universo pertence ao reino de Deus e é regido por suas leis. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, pertence ao reino de Deus, e Deus estabeleceu as suas leis, e o mundo, o universo todo é regido conforme as leis do Senhor. Dissemos também, estou me referindo tudo isso a domingo passado, que o reino dos céus é onde está o trono de Deus e os seres celestiais, e ali Deus expressa toda a sua vontade e sua autoridade. Diferenciamos reino de Deus de reino dos céus, muito embora seja uma diferença quase que imperceptível e muitas vezes se confunde, mas reino dos céus é onde está estabelecido o trono de Deus, é onde os seres angelicais criados estão ali na presença do Senhor, e ali eles obedecem a Deus segundo a sua vontade. Ali é onde Deus exerce a sua autoridade, onde Deus exerce o seu governo, e o reino dos céus está inserido também dentro do reino de Deus, ou seja, tudo pertence ao reino de Deus. Falamos também que Deus entregou o governo da terra para o homem, mas este transferiu este governo ao diabo. Falamos isso já, por conta do pecado, a terra que deveria ser governada pelo homem, segundo a direção de Deus, segundo a orientação de Deus, foi transferida às mãos do maligno. Dissemos ainda que Jesus, na forma de homem, veio para tirar este governo das mãos do diabo e implantar o reino dos céus, que foi inaugurado a partir da sua morte e ressurreição, e que é expressado pela vida da igreja, desde o Pentecostes, e será assim até a volta de Jesus. Jesus inaugurou o seu reino. Ele disse, por muitas vezes, eis que é chegado o reino dos céus, ou eis que está entre vós o reino dos céus. E hoje a igreja expressa esse reino. Foi isso que dissemos, que o reino dos céus não é um lugar geograficamente localizado, mas que ele está entre nós e deve ser expressado pelos filhos de Deus através das suas obras. Os fariseus perguntaram: Senhor, quando virá o seu reino e onde se localizará o seu reino? E o Senhor disse: o reino dos céus ele não vem de forma visível, de maneira que possa se dizer, ele está aqui ou está ali, mas o reino dos céus está entre vós, e é expressado através da igreja, através de cada crente, através do homem de Deus, da mulher de Deus, através das suas boas obras. É isso que disse o Senhor Jesus: resplandeça, pois, diante dos homens as vossas boas obras, para que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu já tenho dito, eu tenho ensinado, certamente muitos dos irmãos vão se lembrar disso, que nós os cristãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi chamada para andar no contrafluxo do mundo, ou seja, a igreja foi chamada para andar na contramão do mundo. Não é possível, meu querido irmão e irmã, você ser um cristão verdadeiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, comprometido com o reino de Deus, com o reino dos céus, e andar segundo o mundo. Ao contrário disso, nós somos chamados para andar na contramão do mundo. Por quê, irmãos? Porque a própria palavra de Deus, e falamos disso também na semana passada, nos ensina que nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz do Filho amado de Deus. Então o andar do homem de Deus, o andar da mulher de Deus, não é igual àquele que ainda não conhece ao Senhor. E onde é que nós temos base bíblica para aquilo que o pastor está dizendo? Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Você conhece bem esse versículo, mas vamos fazer a leitura. Romanos 12, verso 2, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz o seguinte:
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segura para nós esse verso, Ângela. Veja bem, irmãos, o que diz aí a palavra do Senhor. E não vos conformeis com este mundo. Não se conformar com o mundo significa não se tornar conforme o mundo, não se tornar igual ao mundo, não andar segundo o curso deste mundo. Então nós somos chamados para andarmos na contramão do mundo. O termo igreja, no grego eclésia, significa literalmente tirados para fora. O homem de Deus, a mulher de Deus foi tirado para fora do sistema, não fomos tirados do mundo, fomos tirados fora do sistema, justamente para expressar as verdades do reino de Deus. Amém, igreja? Quer queira ou não, quer o mundo aceite ou não, isso não vem de mim nem de você, de nenhum de nós, mas o povo de Deus é um povo diferenciado. Amém, irmãos? É um povo diferenciado, tem que ser diferenciado, não dá para ser de outra forma, Mas eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, é fácil andar no contrafluxo? É fácil andar na contramão do mundo? Fazemos isso, queridos irmãos, sem nenhum peso, fazemos isso sem nenhum custo? Não, ao contrário, é difícil andar na contramão deste mundo. Por quê? Porque, com exceção do ambiente da igreja, onde a grande maioria, com exceção do ambiente da igreja, a grande maioria dos ambientes que frequentamos, como trabalho, escola, festas e outros, nós somos a minoria. A grande maioria das pessoas que estão à nossa volta não compartilham da mesma fé, e portanto os pensamentos são outros, as conversas são outras, os princípios são outros e assim por diante. No entanto, somos chamados a resistir. Não é fácil, queridos irmãos, andar segundo a vontade de Deus, segundo a direção de Deus, neste mundo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque, embora o povo de Deus seja um povo muito grande, sobre a face da terra, mas em relação ao mundo nós ainda somos uma minoria. A grande maioria, talvez não todos, mas a grande maioria, por exemplo, das pessoas que trabalham numa empresa, tem ali à sua volta colegas de trabalho que não comungam da mesma fé que você, que não comungam do mesmo entendimento, da mesma compreensão a respeito do reino dos céus, como você compreende. E então os pensamentos são diferentes, a linguagem é diferente, tudo que as pessoas fazem são diferentes, e aí você precisa se portar como um verdadeiro homem de Deus, você precisa se portar como uma verdadeira mulher de Deus. Para os jovens, para os alunos, os estudantes, a grande maioria dos colegas de classe, ou a grande maioria dos colegas da escola não são cristãos, não têm o mesmo entendimento, não têm a mesma compreensão, e portanto o comportamento deles são diferentes, as conversas são diferentes, os princípios são diferentes, mas ainda assim você, como um jovem de Deus, uma jovem de Deus, ali no teu ambiente escolar, você tem que fazer brilhar a luz de Cristo. Para algumas pessoas, às vezes até dentro da própria casa, é difícil servir a Deus. Quando se tem uma família toda convertida e compromissada com o reino dos céus, onde todos falam a mesma língua, biblicamente falando, não é tão difícil servir a Deus. Mas eu sei que há famílias que de repente só a esposa serve a Deus, o marido não, os filhos também não, e aí o ambiente fica difícil para aquela mulher, ou para aquele filho, ou para aquele marido, não importa, e esta é uma realidade. Então não é fácil nós vivermos e andarmos
segundo a luz da palavra de Deus. Mas apesar disto, não é, conforme eu disse aqui, somos chamados a resistir. Não vos conformeis com este mundo. Não é porque a grande maioria está indo para cá, e você sabe que aquela direção não é a correta, que você vai também para acompanhar a maioria. Como homens de Deus e mulheres de Deus, precisamos todos nos posicionar segundo a palavra de Deus. Eu quero ler com você um versículo, ou alguns versículos, que nos fala a respeito desta resistência que precisamos ter. Efésios capítulo 4, versículos 17 ao 19. Vamos ver o que diz. Efésios capítulo 4, versículo 17, é Paulo agora escrevendo à igreja de Éfeso. Ele diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Segura esse versículo aí, por um instante. Veja bem, irmãos, que palavra pesada que o apóstolo Paulo escreve nesta carta, ensinando, doutrinando a igreja de Éfeso. Paulo diz o seguinte: digo a vocês, e no Senhor insisto. Ele não apenas disse, mas ele foi insistente. Eu estou insistindo em ensinar isso para vocês, disse o apóstolo Paulo, que não vivam mais como os gentios. O que significa aqui os gentios? Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que ainda não foram tocados e transformados pelo Senhor. Paulo está dizendo: eu insisto com vocês, que não vivam mais como aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, na inutilidade dos seus pensamentos. Veja, irmãos, que palavra dura. Paulo está dizendo aqui que aquele homem, aquela mulher, aquela vida que não teve um encontro real e verdadeiro com Jesus, que ainda está vivendo debaixo do senhorio do príncipe das trevas deste mundo, os seus pensamentos são inúteis. Não vivam mais na inutilidade dos seus pensamentos. Verso 18: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Não ande conforme eles, não ande conforme o fluxo deste mundo, porque aqueles que estão vivendo e caminhando desta forma, eles estão obscurecidos no seu entendimento, eles estão em trevas no seu entendimento, e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, ou seja, pela falta de conhecimento da verdade, da palavra de Deus, por causa do endurecimento do seu coração. Verso 19: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, meu querido irmão e irmã, você que pertence ao reino dos céus, nós que pertencemos ao reino dos céus, ainda que não seja fácil caminhar, até porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que a porta ela é estreita e o caminho ele é apertado, mas ainda assim nós somos chamados a vivermos dentro deste padrão. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos tratar, dentro do assunto reino dos céus, a respeito daquilo que nós chamamos aqui de constituição do reino dos céus, ou as leis do reino dos céus. Eu gostaria de estar lendo um versículo no Salmo de número 19, Salmo 19, versículo de número 7. Nós vamos falar aqui a respeito das leis, a respeito da constituição do reino dos céus. Salmo 19, 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei do Senhor é perfeita. Amém, igreja?
Vamos aqui dando sequência, eu vou comentando. Como todo o reino dos céus tem a sua constituição, ou seja, um conjunto de leis, normas e regras que regem este reino. Mas diferente dos reinos deste mundo, o reino dos céus é regido por valores e princípios que somente aquele que é nascido de novo, ou seja, que recebeu a obra transformadora do Espírito Santo na sua vida, pode cumprir. Falando a respeito da lei perfeita do Senhor, todo país, toda nação tem a sua constituição, o seu conjunto de regras, de normas, o seu conjunto de leis. E à medida em que a própria sociedade vai se modificando, os congressos, as casas de leis, o Senado, enfim, aquele órgão em cada país, em cada lugar, se tem um nome diferente, talvez, vai mudando, vai adaptando, vai fazendo com que aquela lei, agora ela possa atender adequadamente as necessidades e os padrões daquela nação, daquele povo, enfim. A lei do Senhor, ela é imutável, amém, irmãos? A lei do Senhor, ela é imutável. Por que ela é imutável? Porque ela é perfeita. E aquilo que é perfeito não precisa e não cabe nenhuma mudança. Aquilo que é perfeito não cabe nenhuma alteração. Muitas vezes existe projetos de emendas de lei, a Constituição, as PECs, chamadas PECs, projeto de emenda à Constituição, para poder aperfeiçoar aquela lei para atender às necessidades da sociedade. Infelizmente, irmãos, a insensatez de muitas pessoas, inclusive de chamados homens de Deus, muitas vezes leva a dizer que a Bíblia precisa ser adequada, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa contemplar o mundo em que nós estamos vivendo aqui de uma forma diferente. Não. A lei do Senhor, ela é perfeita. O que foi pecado lá atrás continua sendo pecado hoje, e o que é pecado hoje vai continuar sendo pecado até a consumação dos séculos. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que o mundo pensa, não importa o que a sociedade pensa. As leis do Senhor que foram estabelecidas, e nós que vivemos no reino dos céus precisamos saber disso, porque nós não podemos nos conformar com este mundo. Amém, igreja? Mas nós dissemos aqui o seguinte, que no reino dos céus, somente aqueles que receberam, aquele que é nascido de novo e recebeu a obra transformadora do Espírito Santo, é que pode cumprir esta lei, que é capacitado para cumprir esta lei. Portanto, aquele que ainda não nasceu de novo, que não tem a obra regeneradora do Espírito Santo no seu interior, por mais que se esforce ou por mais que queira, o homem por si mesmo, ele não consegue cumprir a vontade de Deus. Onde é que nós encontramos isso? João capítulo 3, verso 3, vamos ver. Aqui, só para colocar você dentro do contexto, é um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era aquele doutor da lei, um dos principais, que foi procurar Jesus durante a noite, a respeito do reino dos céus, a respeito da salvação, dizendo: sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz a obra que tu fazes se Deus não for com ele. E aí Jesus responde a Nicodemos o seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém, igreja? Então, para fazer parte do reino de Deus, para entrar no reino de Deus, para cumprir as leis de Deus, em primeiro lugar tem que ser nascido de Deus. Aquele que não nascer de novo, nascer de novo significa ter a obra transformadora do Espírito Santo na sua vida, e dar o testemunho público através do batismo, porque o Senhor vai dizer mais adiante: quem não nascer da água e do Espírito não tem
entrada no reino dos céus. Então, meu querido irmão e irmã, preste atenção, se você é alguém que já nasceu de novo, né, você pertence ao reino de Deus, e aquilo que nós estamos pregando, ensinando, cabe a cada um de nós. Se você ainda não tomou essa decisão, você precisa tomar essa decisão na sua vida, e nascer de novo, tornar-se um verdadeiro homem de Deus e uma mulher de Deus, para que possa fazer parte do reino de Deus, né? Isso não é uma filosofia do pastor João, nem da igreja do Evangelho Quadrangular, são fundamentos da palavra de Deus, amém? Quando o Senhor colocou no meu coração e eu comecei a preparar este trabalho, me veio ao coração montar aqui uma estrutura básica das leis do reino de Deus, o básico. É claro que a partir disto, né, muito pode ser falado e muito pode ser tratado a respeito do que nós vamos dizer agora, mas dentro do meu coração veio 7 pontos, né, 7 leis, que faz parte da constituição deste reino, e que eu quero abordar com os irmãos. Pelo fato de ser um assunto longo, né, nós não temos condições de, apenas neste culto, tratarmos destes 7 pontos, dessas 7 leis, né, ou destes pilares que formam esta estrutura. Então hoje nós vamos falar apenas de 3, no domingo que vem nós falamos os outros 4 e nós encerramos então a respeito deste assunto domingo que vem. Mas tratando da estrutura básica das leis do reino de Deus, ou seja, aquilo que faz parte, aquilo que compõe a constituição da lei de Deus, e aquilo que diz a lei de Deus é algo para eu viver, aquilo que diz a lei de Deus é para você viver, é para todos aqueles que pertencem ao reino de Deus viver. O primeiro pilar dessa estrutura é o amor. O amor, o cristão, ele tem que viver o amor. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 22, versos 37 ao 39. Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Verso 38. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja bem, irmãos, o pastor disse agora há pouco aqui que nós colocamos 7 pilares, né, como estrutura básica da lei do Senhor. Eu estou começando aqui pelo amor, né, e vamos dar sequência, mas isso não significa que o amor seja a maior lei. Aquelas que vêm depois são leis menores e inferiores, não, é apenas uma questão da forma como eu coloquei, não é? Mas todas as leis do Senhor, ela tem o mesmo peso para nós, e portanto tudo aquilo que vai ser tratado hoje, tudo aquilo que vai ser tratado no próximo domingo, tudo aquilo que vai ser tratado em qualquer momento, e que nós falarmos da lei do Senhor, da vontade do Senhor, ela tem um peso importante. Começamos aqui pelo amor, o Senhor dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor é esta grande lei que nós estamos observando agora. Entendemos que o amor ágape, o amor ensinado e praticado por Jesus, não é apenas um sentimento, mas um ato intencional de decisão voluntária, independente de estarmos sentindo ou não. Por isso somos exortados a amar, inclusive, os nossos inimigos. Veja bem, irmãos, foi dito aqui, entendendo que o amor ágape, o amor ensinado e praticado por Jesus, isso aqui é muito importante para mim e para você. O Senhor Jesus não apenas ensinou a respeito do amor, Ele ensinou e praticou, amém? Ensinou e praticou. Eu estou aqui à frente com este microfone na mão, com a responsabilidade, de ensinar a igreja, e nós estamos falando a respeito do amor, mas eu não posso apenas ensinar o amor, eu tenho que ensinar e praticar.
Você, meu querido irmão e irmã, tem a oportunidade de ensinar a outras pessoas a respeito do amor, mas ensinar e praticar. E este amor que Jesus ensinou e praticou não é apenas um sentimento, mas um ato intencional de decisão voluntária, independente de estarmos sentindo ou não vontade de amar. Eu não quero amar, não vou amar fulano, não vou amar ciclano, não vou amar esse, não vou amar aquele. Não, ainda que eu não esteja sentindo, e muitas vezes nós não sentimos de fato o desejo de amar alguém, mas ainda assim nós somos levados a entendermos que o reino dos céus tem como lei que eu ame, inclusive os meus inimigos. Inclusive os meus inimigos, que foi o que Jesus fez. Jesus amou, Jesus ensinou e Jesus praticou. Veja bem, um texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você agora, Mateus capítulo 5, versos 43 ao 45, vamos ver o que diz. Mateus 5, 43 ao 45. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Segura esse verso aí. Você viu bem o que diz a palavra de Deus, que nós devemos amar não apenas os nossos amigos, mas devemos amar inclusive os nossos inimigos, orar por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos aborrecem, fazer bem a todos. E eu pergunto para você, se for esperar um sentimento, para você amar o seu inimigo, ou para nós amarmos os nossos inimigos, se nós formos esperarmos que haja um sentimento no meu coração, para eu abençoar, volta o versículo anterior, só para a gente ser mais exato. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Deixa esse verso. Eu pergunto para você, é fácil fazer isso aí? É fácil? Eu estou com o meu coração cheio de amor, por isso eu vou amar os meus inimigos, vou bendizer. Não, eu tenho que ter uma decisão, apesar de eu não sentir vontade de amar, ao contrário, se você pega o teu inimigo, aquele que maldiz a respeito de você, aquele que te odeia, qual que é a vontade que você tem? É de arrancar o pescoço fora, mas não é assim, amém, igreja? O sentimento é esse, mas a minha decisão é amar. A minha decisão é amar o meu inimigo, bendizer aquele que me maldiz, fazer bem ao que me odeia e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. É a lei do reino. Alguém pode até pensar, não estou falando de ninguém aqui, mas pode até acontecer: pastor, mas essa mensagem não é uma mensagem que chama o povo. E eu concordo. Infelizmente, esta tem sido o tipo de mensagem mais negligenciada nos púlpitos das igrejas nesse tempo. Mas é a mensagem do reino dos céus, que nós não podemos deixar de pregar, que nós não podemos deixar de ensinar. Amém, irmãos? Hoje nós vivemos num tempo em que, em todos os lugares, não é aqui, não é ali, não é lá, não é em Botucatu, não é fora de Botucatu, nós vivemos num tempo em que as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas querem ouvir aquilo que elas desejam ouvir. Mas um homem de Deus comprometido com a palavra de Deus e com o reino de Deus, e eu me ponho nessa condição, de ter este compromisso com o reino de Deus, eu não devo pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, eu devo pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Amém, irmãos? O que as pessoas precisam ouvir. Irmãos, quando nós pensamos a respeito do reino dos céus, o reino dos céus é a centralidade das Escrituras, desde o primeiro livro até o último livro.
Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, nós vemos os profetas falando de algo que eles nem imaginavam, mas que lá na frente é revelado para nós com a vinda de Jesus, que era a respeito do reino de Deus, ou do reino dos céus que eles estavam tratando, e assim por diante. E tem sido uma das mensagens, ou tem sido a mensagem mais negligenciada neste tempo, na grande maioria dos púlpitos. Mas eu louvo a Deus por você que está aqui, porque você tem a oportunidade, sabendo que é amado de Deus, você é amada de Deus, você é cuidado pelo Senhor, mas que sobretudo você foi chamado para viver o reino de Deus. A primeira lei que nós tratamos foi o amor. Quero ir para a segunda agora, e nós vamos falar a respeito do perdão. Mateus capítulo 6, versos 12, Mateus capítulo 6, verso 12, vamos ver o que diz. Diz assim, aqui está dentro daquele modelo de oração que nós chamamos da oração do Pai Nosso, Jesus ensinando aos seus discípulos, e naquela oração ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Verso 14 agora, 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Verso 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Segura esse verso aí. Na oração o Senhor disse, o Senhor ensinando, pedindo para que os discípulos orassem, dizendo: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Já no verso 14, o Senhor vai dizer o seguinte, volta para mim por gentileza, Ângela. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Verso 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. Assim como o amor, o perdão ensinado e praticado por Jesus, também não é apenas um sentimento, mas um ato intencional, de decisão voluntária, independente de estarmos sentindo vontade ou não de perdoar, com um agravante: se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Isso é muito sério, irmãos. Quer dizer, talvez pessoas aqui nunca tenham imaginado aquilo que já foi dito aqui, que a palavra do Senhor diz, que a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas a porta é estreita e o caminho é apertado. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai também não vos perdoará. E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, quem de nós que estamos aqui, ou você que está conosco através da live, que não precisamos todos os dias do perdão de Deus? Todos os dias, sim ou não? Todos os dias, eu preciso do perdão do Senhor todos os dias. Todos nós precisamos do perdão do Senhor todos os dias. Nenhum de nós, queridos irmãos, eu não posso levantar 5h30, 6 horas da manhã que eu levanto, passar o dia todo, chegar às 11h30 da noite, a hora que eu volto para a cama, dizer: Senhor, o dia hoje foi jóia, não tenho que pedir perdão de nada, hoje eu fui o cara, só se for o cara de pau, para falar isso aí. Todos nós precisamos do perdão do Senhor todos os dias, e se precisamos ser perdoados todos os dias, também precisamos perdoar. E o agravante aqui é o seguinte: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai também não vos perdoará. E como é que nós conseguimos entrar no céu, na presença de Deus, sem o perdão dele? Então, meu querido irmão e irmã, nós não precisamos, conforme já foi dito, esperarmos um sentimento. Hoje eu acordei com o desejo de, sentindo no coração de perdoar. Não, eu tenho que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. Eu vou perdoar. Ele me ofendeu, ele me caluniou, ele me deu prejuízo, mas seja lá o que for, mas eu vou
decidi perdoar. Agora preste atenção. Perdão não significa esquecer, mas significa não ressentir aquela dor causada pela ofensa, né? Tem pessoas que às vezes não perdoam porque falam: pastor, eu não consigo esquecer. Irmãos, perdão não é esquecer. Perdão é simplesmente você dizer: ó, está perdoado, e vira a página. Amém? Lembrar, nós vamos continuar lembrando, não é? Perdão não é amnésia. Ah, você perdoou, esqueceu, nunca mais você vai lembrar. Não. Perdão é você não ressentir outra vez a dor, não é? Por aquela ofensa. Se você lembrar, e todos nós lembramos de muitos momentos das nossas vidas, não é? Em que de repente você sofreu aí um agravo, uma ofensa, e aquilo lá já não te causa mais nenhum tipo de dor, então verdadeiramente você perdoou. Mas se ao lembrar de alguma coisa você se sente triste no teu coração, você se sente deprimido, não é? Você se sente colocado para baixo, volta todo aquele sentimento que você teve naquele dia em que o fato aconteceu, é porque a ferida ainda está aberta, é por isso que dói. E se a ferida ainda está aberta, é porque não houve perdão. Quando nós perdoamos, fecha a ferida, só fica a cicatriz. Cicatriz não dói, amém? Fica a marca, vemos, né? E relembramos: puxa, isso aqui foi um dia que eu me machuquei, me cortei, né? Doeu muito naquele dia, saiu muito sangue, mas agora não, agora só ficou a marca. Você está entendendo isso? Perdoar é isso, irmãos. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você realmente tomar uma decisão. E olha, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu ouvi uma coisa essa semana que me estremeceu. Eu ouvi uma coisa essa semana que me deixou arrepiado. Uma pessoa crente, não ouvi da própria boca dela, ouvi de alguém que ouviu ela dizendo e me passou. Não se trata de ninguém do nosso meio, mas uma pessoa crente que diante de uma situação, ela teve a imbecilidade, porque só pode ser isso, né? Teve a insensatez de dizer o seguinte: eu vou para o inferno, mas não perdoo. Eu vou para o inferno, mas não perdoo. O duro é que com a própria boca ela declarou a sua sentença, porque se não perdoar, realmente não tem como estar diante de Deus. Agora eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, a pessoa, né, preferir ir para a condenação eterna do que passar por cima, né, de uma ofensa, de um prejuízo, de qualquer coisa que tenha sido, por mais grave que tenha sido. Meu Deus do céu, não é o fato de você perdoar que você precisa continuar ali caminhando junto com aquela pessoa. Isso é importante que se diga também. Não, você está perdoado, mas você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Vida que segue. Amém, igreja? Amém? Mas eu não posso colocar em risco a minha alma por falta de perdão. Você não pode colocar em risco a tua alma por falta de perdão. Vamos lá para o último tópico desta noite aqui, a hora passa muito rápido. Quero falar sobre o terceiro ponto dessa estrutura, né, que nós chamamos de estrutura básica das leis do reino de Deus. Eu quero falar aqui do último ponto, para esta noite. Domingo que vem a gente dá sequência. Quero falar agora a respeito de bondade. Falamos a respeito de amor, falamos a respeito de perdão, e vamos falar a respeito de bondade hoje. A semana que vem a gente segue. Mateus capítulo 5, verso 42. Dai a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Segura esse verso aí. Isso aqui fala de bondade. Dai a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Isso é uma lei do Senhor para o cristão? É uma lei do Senhor para o cristão.
Mas nós temos que entender, meu querido irmão e irmã, que esta lei, que esta ordem do Senhor, que este mandamento do Senhor, ele tem que ser compreendido, não é? Quando a palavra do Senhor diz que você deve dar, ou que nós devemos dar a quem nos pedir, devemos dar a medida daquilo que nós podemos, daquilo que nós temos. Amém, igreja? Você não tem como dar a alguém aquilo que você não tem. Então, nós devemos dar sim, mas ter um bom entendimento, dar na medida daquilo que nós temos. A palavra do Senhor diz que nós não devemos desviar daquele que quer que nós emprestemos, desde que nós tenhamos condições de emprestar. Você não pode emprestar para alguém aquilo que você não tem condições, sim ou não? Amém? É porque de repente agora aqui qualquer um poderia dizer, bom, então se é do jeito que o pastor está falando, e ele diz que não é só ensinar, tem que praticar, depois do culto eu vou pedir um empréstimo para ele. Se eu tiver condição de dar o que você está pedindo, pode ter certeza que eu não vou me negar a fazer isso. Mas nós temos que ter bom entendimento. Sim? Amém? É? Porque o pecado está justamente no fato de você negar a alguém aquilo que você pode fazer. O pecado está no fato de você negar a alguém aquilo que você pode dar. O Senhor Jesus disse o seguinte: se você tiver 2 túnicas e o teu irmão não tiver nenhuma, o que é que você tem que fazer? Dar uma para o teu irmão, porque você tem 2, ele está sem nenhuma. Agora, se você tiver apenas uma túnica, você só tem uma, o teu irmão não tem nenhuma, o que você vai fazer? Você vai tirar a sua para dar para ele? Você vai cobrir a nudez dele e você vai ficar nu? Não faz sentido. Amém, igreja? Então isso que é importante, que nós tenhamos essa compreensão, tá? E aqui está falando a respeito de bondade. A bondade é uma virtude daquele que pratica o bem. É importante para a vida do crente, pois se torna o antídoto contra o veneno do egoísmo e do individualismo. Bondade é muito importante, é necessária, é imprescindível, porque ela tira de nós, né, aquele pecado terrível do individualismo e do egoísmo. O individualista é aquele que não se importa com ninguém. Ele não se importa com ninguém porque ele diz o seguinte: olha, eu não tenho nada com a vida dele, porque eu também cuido da minha vida, não dou trabalho para ninguém, então não vou também ficar preocupado com a vida de ninguém. Então ele vive por ele, ele imagina, não é, mas imagina ser autossuficiente. Eu não preciso de ninguém, não vou atrás de ninguém, não tenho que pedir nada para ninguém, também não vou estender a mão para ninguém. Esse é o individualista. O egoísta, ele não é individualista, porque o egoísta, ele sempre pensa em alguém, mas para ele levar vantagem. O egoísta é aquele que quer para ele, e aquele que quer tirar para ele, diferente do individualista. O individualista, ele se põe numa posição que ele não ajuda ninguém, porque ele também não precisa de ninguém. Isso não é verdade, mas é assim que pensa. E o egoísta não, o egoísta é aquele que em tudo ele quer ganhar, em tudo ele quer levar vantagem. Se nós pensarmos, por exemplo, num negócio, e nós fizemos um negócio, alguém fez um negócio, e eu tenho na minha concepção que um negócio, para que seja bom, ele tem que ser bom para ambos os lados, sim ou não? Se eu fizer um negócio, esse negócio eu disser foi um negócio bom, tem que ter sido bom para mim, e que tem que ter sido bom para aquele que fez esse negócio comigo. Se eu fizer um negócio onde foi bom apenas para mim, é egoísmo. E a palavra de Deus nos ensina que a bondade, ela é um remédio, é um antídoto contra este veneno, tanto do individualismo quanto do egoísmo, e coopera também para o exercício da fé. Nós encerramos lendo Tiago, capítulo 2, versos 15 ao 17. Tiago 2, verso 15 diz assim: se o irmão ou irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano,
e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Segura aí esse verso. Amém, irmãos? Nós temos que entender o seguinte, né? Tem pessoas, preste atenção, aqui eu quero apenas ilustrar, não é? Só é uma ilustração, não leve para outro caminho. Tem pessoas que chegam, por exemplo, e dizem: pastor, eu estou precisando de uma oração. O que é que eu devo fazer? Fazer uma oração, sim ou não? Pastor, eu estou precisando de uma oração, então eu devo fazer uma oração. Tem pessoas que chegam e dizem o seguinte: eu estou precisando de uma cesta básica. Aí eu falo: pode ficar tranquilo que eu vou fazer uma oração para você. É disso que ele está precisando? Está precisando do quê? Amém, igreja? Você está entendendo? É isso que nós temos que colocar na cabeça. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo aí o seguinte, né? Se alguém, volta o verso 15, por favor, verso 15 para nós. Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? O que você resolveu? O que nós resolvemos o problema daquela pessoa? Que estava precisando de uma cesta, que estava precisando de repente de um medicamento, que estava precisando, enfim, de alguma coisa. E você diz: não, fica tranquilo que eu vou orar por você, vou jejuar por você. Pode até orar, pode até jejuar, mas se você não fizer aquilo que ele está precisando naquela hora, não vai resolver. E aí que nós aplicamos a bondade. Amém, igreja? É aí que nós aplicamos a bondade. Então nós temos que entender o que é necessário para cada momento. Se a pessoa veio pedir uma oração, uma oração. Tem momento na vida de alguém que uma oração é tudo que ele precisa. Tem momento na vida de alguém que um abraço é tudo que ele precisa, né? Tem momento na vida de alguém que um estender de mão, um apertar de mão é tudo que ele precisa. Mas de repente não é só isso. E dentro daquilo que é possível fazer, né? Já dissemos isso agora, nós temos que fazer. Há coisas que às vezes as pessoas chegam e nós não podemos fazer, não é possível fazer, então infelizmente não dá. Mas a bondade é você praticar o bem dentro daquilo que você pode realmente fazer, não é? Versículo de número 17, por favor. Falamos que a bondade é o exercício da fé, né? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Amém, irmãos? Se não tiver as obras, a fé é morta. Ele é um homem de oração, ela é uma mulher de oração, mas tem obras. Tem obras. Vive a vida cristã de acordo com aquilo que o Senhor está ensinando. Vive o reino dos céus de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo. Fala a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver o amor, e o amor aqui, traduzido em bondade, para que serve? Amém, igreja? Coloque-se de pé. Então falamos a respeito de amor, falamos a respeito de perdão, falamos a respeito de bondade. Espero que cada um de nós saiamos daqui, né, após este culto, este estudo, refletindo nisso, porque a nossa luz tem que brilhar. Amém, irmãos? A nossa luz tem que brilhar. Os irmãos já me ouviram falar, porque eu já falei isso inúmeras vezes aqui. Eu li certa vez que, preste atenção para você não confundir aquilo que o pastor vai falar, não distorcer aquilo que vai ser dito agora. Mas eu li uma certa vez o seguinte: o exemplo, preste atenção, o exemplo não é a melhor forma de ensinar. Preste atenção. O exemplo não é a melhor forma de ensinar. Pastor, mas não está errado isso? Não. Por quê? Porque o exemplo é a única forma de ensinar. Amém, irmãos? É a única.
A única forma, se nós ensinarmos e não dermos exemplo, não mostrarmos o que é e como faz, as pessoas não vão aprender. Se eu ensinar e eu não der exemplo, toda palavra que eu preguei aqui para você ou para quem quer que seja, não vai fazer nenhum sentido. Ele está falando, mas ele não é isso. Ele está falando, mas ele não vive isso. Então a única forma das pessoas ouvirem aquilo que eu ensino, aquilo que você ensina, é quando nós praticamos. E não existe outra forma. Então, o exemplo não é a melhor forma. O exemplo é o quê? A única forma é o exemplo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. Ó Deus Santo, nós estamos estudando um assunto, Pai, que nós entendemos, e já foi dito, que é negligenciado, Senhor, em muitos altares, que é negligenciado, meu Deus, em muitos púlpitos, mas que o Senhor colocou no meu coração, ó Deus, e que eu tenho compartilhado com a tua igreja, porque nós somos o sal desta terra, nós somos a luz deste mundo, nós fomos chamados para fazer a diferença, Senhor. Nós somos chamados, ó Deus, não apenas no conhecimento, Senhor, e na transmissão da palavra, mas na prática diária, no dia a dia, na nossa vida, Senhor, dentro da nossa casa, no trabalho, na escola, na rua, na sociedade, nos negócios, em tudo aquilo que fazemos, querido Deus, que possamos demonstrar ao mundo, ó Deus, que o reino dos céus está na terra. Ó Pai, é a nossa oração, é o nosso clamor agora, em nome de Jesus.